Decorar, do Cidade 3, e estamos aqui com um time de primeiro nível de parceiros do Cidade 3. Temos aqui, primeiro, o Luiz Gustavo, do Estúdio RP, na verdade, o RP Studio. Luiz Gustavo é um arquiteto que vai contar um pouquinho da trajetória dele, é um cara que já trabalhou em grandes escritórios internacionais, tem uma trajetória muito diferenciada e vai nos contar um pouquinho sobre tendências do setor pós-Covid-19. A gente tem também aqui o Renato Fernandes, que é proprietário da Engelux, uma indústria de iluminação, que também vai nos contar um pouquinho do como está esse mercado de iluminação, como vai ficar esse mercado, se sofreu alguma alteração. E temos ainda o Piero. É Soler seu sobrenome, Piero? Soler. Soler. Isso. Então, Piero é de uma indústria, ou melhor, de uma loja que está chegando em São Paulo, vai estar no Cidade 3 conosco, e é focado em corporativo, representa grandes marcas e vai nos trazer bastante informação sobre esse segmento também. Então, boa noite a todos, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, e eu queria começar dando a palavra para o nosso convidado de honra aí, Luiz, do RP Studio. Bom, Sandra, obrigado aí pelo convite. A gente fica super feliz de poder voltar a participar dos eventos do Cidade 3. A gente que esteve com vocês no ano passado. Foi uma super experiência. E boa noite para todo mundo que está ou vai nos ouvir, né? Durante esse tempo todo. E assim, a gente, só rapidinho falando, a gente está nesse mercado de arquitetura já há mais de 20 anos. O RP Studio, ele existe desde 2004. Nesse meio tempo, eu cheguei, como você disse, eu trabalhei com escritórios, tanto brasileiros, fui sócio de um escritório brasileiro de grande porte e fui diretor de um escritório internacional de arquitetura, focado principalmente na área corporativa nos últimos 15, 16 anos, né? E tem sido assim, é muito interessante esse mercado. A gente vai descobrindo algumas coisas, vai criando algumas culturas, né? O mercado corporativo aqui no Brasil é uma coisa que a gente pode dizer que é uma coisa nova, se a gente comparar com outros mercados, em que o arquiteto atua mais forte, né? Mas é um mercado bem competitivo, né? Eu diria que é extremamente competitivo, mas tem grandes possibilidades, ainda mais agora, né? Apesar de toda essa questão, nós temos aí oportunidades, mas isso a gente vai conversando aí ao longo desse nosso papo. Tá, perfeito. Renato, conte para nós um pouquinho sobre você, sobre a sua indústria, o mercado que você está agora conosco em São Paulo, no Cidade 3. Conte para nós quais são as suas impressões do mercado atualmente, o que você acha que pode estar sendo importante para os arquitetos saberem a respeito da Engelux. Bom, a Engelux é uma empresa especializada em iluminação, né? Eu, além de proprietário, eu também sou light design, então eu trabalho com a revisão dos projetos, toda a parte de lumen, lux, o que precisa para poder fazer uma iluminação correta, tanto na parte residencial como em corporativo também. E hoje a Engelux ela está localizada em Sorocaba. A gente também tem uma filial em Alphaville, em Barueri, né? E agora partindo lá para Gabriel, junto com Cidade 3, para poder facilitar o atendimento aí para os arquitetos de São Paulo. A nossa especialização é em iluminação técnica, né? Então, nos embutidos, spots, trilhos, perfis, a gente desenvolve a maioria das nossas peças, né? Então, a gente pode atender os arquitetos em diversos tipos de obras diferentes, tanto no residencial como no corporativo também, né? Hoje a gente atende
basicamente o Brasil inteiro, né? A gente tem obra aqui na região de Sorocaba, em São Paulo, na Bahia, no Rio, em Minas. Então, hoje a gente está atendendo aí basicamente o Brasil todo. E o mercado está bem legal, né? Apesar da toda essa confusão aí, eu achei que o mercado aqueceu bastante, viu? O pessoal tá querendo agilizar aí as obras para continuar em casa, eu acho, ou para ir para casa no final do ano, porque tá bem aquecido, assim, principalmente o mercado de alto padrão que a gente atende, tá bem aquecido, assim, não tô vendo ninguém reclamar, nem arquiteto, nem construtora, nem lojista, tá legal. Eu falando com você hoje mais cedo, você estava me dizendo que está com várias obras lá na Boa Vista e outros condomínios de alto padrão, e a gente tem verificado isso nas entrevistas que a gente tem feito. As pessoas estão realmente focadas nas suas casas agora. Esse, na verdade, é o grande motivo de eu convidar o Luiz para esse bate-papo, porque eu quero saber se estamos em casa, cuidando da casa, como é que vão ficar os nossos escritórios. Mas antes dele contar, vamos pedir para o Piero contar um pouquinho o que a Zeta Office faz, quais são as marcas, quanto tempo vocês estão no mercado, porque a gente também está ansioso por ter vocês aqui no novo Cidade 3. Conte aí, Piero. Legal, Sandrinha. Então, vou falar um pouquinho da Zeta. A Zeta, hoje a gente está há 17 anos no mercado, Sandra, e agora com um projeto de expansão para São Paulo, né? Que nem a gente está com esse braço aí na Gabriel, junto com vocês. Estamos super contentes aí de estar podendo participar desse projeto. A gente está acreditando e você é uma pessoa super legal, super simpática, que acolheu a gente super bem, assim, a gente está bem contente com essa nova história nossa. Então, falando um pouquinho da Zeta, a gente trabalha desde a parte de mobiliário corporativo, assentos, divisórias, carpete, piso vinílico. Então, a gente acaba entregando a obra praticamente completa para o cliente. A ideia é ser um braço direito do arquiteto nesses projetos corporativos. A gente está montando um escritório novo agora em São Paulo, né? A gente já está com um projeto aí, já está para acontecer, acho que acredito nos próximos 30, 40 dias, nosso showroom já vai estar localizado, provavelmente aí no Morumbi. A gente só está definindo o local, a gente já está fazendo um estudo dos layouts de algumas salas que a gente viu e estamos a todo vapor. Hoje, basicamente, Sandra, as marcas que a gente está representando é a Seats, né, que é uma marca de assentos, né? Eu estou falando isso em São Paulo, né? No interior a gente representa a F-Way. E temos uma marca própria nossa, né? A parte de mobiliário, como a gente tem algumas peças que foram desenvolvidas para nós e a gente tem algumas empresas parceiras que fazem a produção dessas peças para a gente. Então, basicamente é isso. Tá. Embora eu esteja aqui muito bem representada com dois grandes fornecedores, uma indústria e um varejo, que eu tenho maior orgulho, que acho que uma das características bacanas do Cidade 3 tem sido reunir gente com uma mesma filosofia de inovação, de tecnologia, de produtos de ponta, de fornecedores realmente que os arquitetos têm certeza de poder estar usando aquilo de mais bacana que tem no mercado. Mas eu queria que o Luiz nos contasse um pouco também como ele vê essa experiência de materiais aqui no Brasil e em comparação com fornecedores no exterior, Luiz, porque muitas vezes vocês têm projetos globalizados que você é obrigado a seguir uma arquitetura que foi desenhada fora do país. Sim. Com fornecedores com outras tecnologias. E aí eu queria saber até que ponto os nossos fornecedores, de forma super objetiva, sem nenhum problema, pode dizer como é que está a nossa indústria aqui no Brasil. Olha, eu até uns 2 anos atrás, eu diria que a gente estava estagnado.
porque tem um monte de coisas, tem um monte de novidades acontecendo lá fora. Tem uma questão de matéria-prima e variedade de fabricantes de produtos disponíveis de prateleira, né, que a gente chama, né, dentro de um catálogo que é super vasto, e um mercado que absorve muito, né? Então, a questão de pesquisa e desenvolvimento lá fora é uma coisa que não para. A gente teve uma tendência lá atrás, eu diria há uns 30, 35 anos atrás, a gente tinha uma indústria que começava a entender o mobiliário corporativo como algo interessante. Tinha alguns designers, eu até tive aulas de design de mobiliário com alguns deles, e isso, de repente, parou. Parou por quê? Por conta do nosso mercado ser um mercado muito cíclico, né? A gente tem ciclos de 7 anos, mais ou menos, econômicos, e que não viabilizam que você invista em pesquisa e desenvolvimento o tempo todo. Quantas empresas que a gente conheceu no passado de mobiliário que eram ótimas e simplesmente sumiram do mercado, né? Porque por falta de capacidade de absorção, né? Então, fica muito mais prático a gente ir lá fora, ver as coisas que os grandes fabricantes americanos e europeus estão desenvolvendo e tentar mimetizar isso aqui no Brasil de alguma maneira. Obviamente que eu digo que daí de uns 3 anos para cá, a gente começou a nacionalizar a produção de vários produtos, né? O Piero, a gente estava conversando um pouquinho antes, de alguns fabricantes europeus que estão nacionalizando produções, e aí a gente começa a ter uma capacidade de absorver o produto dentro de um valor brasileiro, porque você imagina, se a gente brigava com dólar a 2, 2,50, imagina dólar a 5,50, 6 reais. É impraticável, né? E o próximo passo agora são os produtos que a gente chama de produtos tecnológicos para a área de acústica. Não só mobiliário. Mobiliário a gente está conseguindo começar a ter alguns fabricantes nacionais desenvolvendo, chamando arquitetos para ajudar a desenvolver. Então a gente tem o Guto Requena fazendo alguma coisa, outros estúdios foram chamados para desenhar alguns móveis para o corporativo. Mas agora a gente tem uma outra questão na parte de revestimentos, principalmente acústicos, painéis, que estão começando que estão bombando lá fora, e aqui no Brasil eles estão trazendo o produto e obviamente está muito caro, só que a gente está começando a ver pessoas tentando entender como esses produtos são para tentar desenvolver algo localmente, né? E é um grande desafio sempre para nós a gente conseguir adaptar. A gente tem que nacionalizar, e aí acaba a gente tendo que fazer tudo customizado, porque não existe de prateleira, a gente tem que chamar alguém para ajudar a desenvolver, trabalhar em cima, e aí às vezes o produto não sai muito legal, ou às vezes ele sai, mas é um custo de produção muito alto, ou então leva muito tempo para fazer o projeto, por conta desses desenvolvimentos. Então, tem uma equação aí que a gente precisa de uma economia mais estável, uma capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento maior, e que a gente tenha mais acesso facilitado a esses produtos tecnológicos, a matéria-prima tecnológica, que lá fora é muito mais fácil, e que a gente precisa trazer isso para o Brasil de alguma maneira, a um custo que a gente consiga absorver dentro de uma produção e que o mercado comece a absorver. Eu digo que arquiteto hoje, as pessoas começando a entender que o arquiteto não é um gastador de dinheiro, ele é um economizador de dinheiro, porque dentro daquilo que você quer, a gente vai te ajudar a fazer escolhas corretas e não vai te ajudar. Tinha aquele estigma, né, de só o arquiteto fulano de tal só compra na loja tal, porque só faz com móvel tal. Não, eu acho que tem você gosta de uma coisa de um jeito, e aí a gente vai lá, o Piero tem o produto, a gente vai com o Piero, mas tem um outro cliente e o produto, a cara dele é outra, e vamos para aquele outro produto, porque o cara, às vezes tem gente que vê valor numa peça especial, tem gente que não vai fazer diferença, então essas coisas vão se adequando, né? Mas eu acho que a pandemia deu uma freada um pouco nisso, né? Para a gente ficar um pouco aguardando um pouquinho para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente entrou num caminho que eu acho que é bem interessante.
o dólar ajudou, porque como o dólar é muito alto, a gente foi obrigado a investir em desenvolvimento aqui. Está mais barato a gente desenvolver localmente ou transformar a produção e nacionalizar a produção, né? Que até o Piero pode até comentar um pouco dessa questão, né, Piero? Dessa nacionalização de produção que vai ajudar muito, né? Essa questão da importação mesmo, com o dólar, da forma que está, acaba inviabilizando muitos projetos você trazer produtos importados. Então, são parcerias internacionais aí que a indústria, de uma maneira geral, está enxergando que é viável ser feito, né? E o mercado está absorvendo. Então, isso acho que é bem bacana, Luiz. Bem colocado. Agora, eu queria perguntar para vocês, assim, essa questão aplicada à iluminação, para mim, sempre foi uma grande dúvida, porque de 2 em 2 anos a Feira de Milão é sobre iluminação. A temática um ano é Eurocutino, outro ano é Eurolute. E eu já ouvi muitas vezes, Renato, arquitetos falarem: nem adianta a gente ir visitar os estandes, porque lá, embora você não trabalhe diretamente com iluminação decorativa, é mais a técnica, eu já ouvi muitas vezes os arquitetos falando: não dá para a gente ficar visitando, porque chega lá no Brasil, não tem como encontrar e a nossa indústria não tem condição de fabricar aquela iluminação decorativa que os arquitetos piram quando vão lá no stand da Flos e tantas outras. Queria que você dissesse qual é a dificuldade da nossa indústria de estar up to date com tecnologia da luz aí. Na verdade, é mercado, né? Se você pegar as peças decorativas que a gente vê em Milão, hoje, por exemplo, o que eu mais vendo de peça decorativa são peças que a gente acaba importando. Então, o cliente, exatamente, foi lá, viu uma peça na Feira de Milão, foi encantado e ele quer aquela peça. A gente acaba trazendo essa peça, tem um despachante que faz isso para a gente e importa essa peça. Em relação a fabricar essas peças, é muito mercado. O custo é muito alto, né? Então, não tem uma aceitação de mercado que compense para a indústria nacional fabricar. A gente teve um case agora recentemente com uma multinacional, a Prysmian, onde o projeto veio de fora, estava tudo padronizado, as peças tinham que ser todas as que já estavam no projeto, peças que já eram definidas. Aí sim valeu a pena a gente fabricar, porque aí era uma quantidade boa de peças, valia a pena fazer uma ferramenta para poder fabricar aquela peça e colocar aquela peça em linha. Mas a demanda nacional não é o que vai, né? Então ainda não vale a pena a gente ter uma peça desenvolvida para fazer isso. Nós estamos fazendo por conta. Então hoje a gente faz um trabalho com ACM, com algumas peças decorativas, principalmente esculturas para colocar num jardim, né? ou num living grande, e peças em madeira. A gente está fazendo muito trabalho de peças decorativas em madeira com artesão brasileiro, nacional, né? E aí peças que a gente consegue ter um custo agregado onde o mercado aceite, né? Mas o grande problema é custo, né? Tanto para que a gente possa pegar aquelas peças que estão lá fora e trazer para o Brasil, e como fabricar também, né? Não é tão barato fabricar esse tipo de peça decorativa. Mas a tecnologia para fabricarmos um desenho nacional nós temos. Então, claro, se nós temos grandes designers brasileiros, a gente consegue até exportar as nossas peças se vocês fabricarem aquilo que for desenhado aqui. Concorda, Luiz? Com certeza. Tecnologia, tanto tecnologia como maquinário e design nós temos, com certeza, sem dúvida. Isso não é o problema. A questão é demanda, né? Exatamente. É isso que eu falo, o mercado, e aí falando bem focado no mercado corporativo, a gente tinha muito acesso, como a gente estava junto com esse escritório americano, e eu tinha reuniões de marketing, se falava em projetos de 5 mil metros quadrados de escritório, como se fosse falar de projeto de salinha comercial de 30.
Então, o volume, a quantidade de projetos ocorrendo ao mesmo tempo, mudanças e tamanhos, faziam com que o mercado estivesse sempre assim se desenvolvendo. A gente brinca, né, que a gente tem a sede da empresa aqui, mas imagina a sede, por exemplo, uma P&G da vida, uma Unilever. Você tem um escritório regional aqui, mas você tem uma sede lá que é gigantesca e vários locais distribuídos dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a coisa movimenta num nível lá, e a construção civil tem uma absorção de produto tão grande e uma padronização, uma codificação de produto, e aí a gente fala de tudo quanto é produto, desde a iluminação, a carpete, vinílico, acabamento de parede, drywall, tudo padronizado, catalogado, com o número certo para você usar, que todos os fabricantes têm que usar. Então, existe uma evolução para o nosso mercado brasileiro ainda muito grande na construção civil. E aí, a gente está falando de construção civil de interiores. A construção civil de edificação já está bem mais codificado, mas quando a gente entra em acabamento, entra em interiores, existe um gap ainda muito grande, né? Mas é uma coisa que a gente ainda tem que aprender. Não existe a nossa cultura do arquiteto sendo contratado para fazer as coisas dentro dessa economia ainda é muito recente. Hoje, e a gente, falando do residencial também, o residencial, a gente já tinha percebido, logo no começo da pandemia, quando a gente começou uma pesquisa, que depois eu mando para vocês também, para vocês poderem dar um feedback para nós. A gente viu, foi todo mundo para casa, de sopetão, quem tinha escritório em casa, quem não tinha escritório em casa. Aí o cara passa um mês. Ah, legal, então. Passa o segundo mês, ele começa a olhar para aquele cantinho, que ele só via no final de semana, né? Aquilo lá começa a incomodar ele. Então a gente falou, cara, vai bombar residencial. Seja porque as pessoas estão em casa e estão vendo que precisam arrumar uma série de coisas, seja porque elas precisam adaptar, porque elas pretendem, depois que as coisas normalizarem um pouquinho, elas pretendem passar mais tempo em casa trabalhando, em vez de 100% do tempo para o escritório, ou elas simplesmente querem se mudar para uma casa. A gente viu, por exemplo, a gente tem alguns conhecidos lá em Itu, e, por exemplo, a cidade de Itu está assim, então o mercado está super agitado no residencial, seja nos condomínios fechados, nos loteamentos, seja pessoal procurando casa na cidade mesmo, o mercado está absurdo. Sorocaba deve estar a mesma coisa. E aqui em São Paulo também, a gente acabou de entregar a reforma de uma residência numa vila para alugar. E a quantidade de gente que foi visitar, ou então que liga para a gente, para falar com o dono, para poder, tem sido absurda. Então, as pessoas têm uma movimentação de requalificação do residencial muito grande em virtude de um novo comportamento que nós estamos enxergando que vai acontecer assim que a vacina... A gente nem vai falar de novo normal, não vamos falar de pós-Covid. É assim que a vacina começar a ser distribuída e as pessoas começarem a ter as campanhas para vacinação, a gente vai ver um pouco desse movimento, viu? É bem o que está acontecendo agora. O residencial, aqui dentro, o residencial inverteu a balança. Se no começo do ano a gente estava corporativo, o residencial inverteu a balança nesse exato momento. Isso aí. Tá. Você ia falar alguma coisa, Piero? Concordo plenamente. Eu imagino em São Paulo, né? Uma família, um empresário que está num apartamento de 30 metros quadrados, que esses empreendimentos foram lançados aí nos últimos 10 anos, como que a pessoa se sente, né? Depois de um mês, 2 meses dentro de casa, como que a casa, daí eu acho que ela é uma necessidade que ele tem que se readequar. Ele fala, se eu continuar isso, até quando que vai? Eu preciso arrumar uma casa maior, que eu consiga ter um quintal, que eu consiga ter uma área verde dentro da minha casa. Eu acho que teve uma readequação e vai ser natural. Eu acho que a gente vai ter uma transformação geral, tanto da questão eu me pergunto muito até um pouco assim, né? A questão do escritório, que a gente tinha um conceito aberto, que a gente, eu estou entregando algumas obras agora que
voltou aquela situação do passado. A gente entregou uma obra aqui agora em Piedade, de uma empresa de investimentos. Ele buscou algo tudo subdividido, como que eram os projetos antigamente. Então, eu acho que vai acontecer uma nova reorganização mesmo, tanto na questão dos projetos corporativos como nos residenciais. Vamos ter mudanças, acredito, pela frente. Bom, o que eu tenho apurado aqui com muitos fornecedores e principalmente com os arquitetos e designers é, de fato, uma supervalorização da casa, não só para o conforto, mas para que ela seja mais funcional. Então, aquele cantinho que era um home office agora virou um canto importante da casa, um espaço que tem que ter uma preocupação com iluminação. Imagina, eu demorei mais de 20 minutos para conseguir regular essa luz aqui, viu, Luiz? Renato, eu não consigo. Olha a importância, Renato, da iluminação agora para as pessoas que têm que ficar, que fazer suas lives, que trabalhar. Então, é acústica dentro de casa, que os arquitetos nunca se preocuparam muito com esse tema da acústica no mundo residencial, eu acho que é necessário. Aqui eu estou compartilhando o meu escritório aqui com meu marido, e se ele começa a falar no telefone, eu não consigo fazer minha live, e tá todo mundo vivendo esse problema, né? Por maior que seja a casa que você tenha, você está enfrentando, tendo que criar um ambiente bom, gostoso e funcional. Mas eu queria que o Luiz nos contasse. Luiz, você ainda faz parte de outras entidades? Como é que é a sua atuação além do RP? E eu sei que no RP Studio você tem a sua esposa, a sua mulher como sócia, né? Sim. A Roberta Polito. Vocês têm alguma divisão aí das tarefas? Me fala um pouquinho sobre o perfil do teu escritório, quais são as suas obras e em seguida me conte qual é a previsão do escritório do futuro próximo aí, de daqui 3 meses, 6 meses. Ai. Bom, vamos para falar da parte fácil, né? Bom, a Roberta e eu, a gente se formou no Mackenzie, né? Temos uma diferença de 2 anos entre turmas, né? E quando a gente decidiu montar o escritório, a gente falou, olha, vamos fazer de tudo um pouco, né? Ela tem um foco muito mais residencial, isso continua, né? Então, se eu puder dizer que a gente tem uma divisão assim, eu diria que ela cuida 100% do residencial, eu 100% do corporativo, só que tem uma questão, e aí é que é o lance legal, é que como nós somos um estúdio de criação, a criação toda é feita em conjunto. Então, seja para o corporativo, seja para o residencial, como a gente criou uma metodologia muito particular nossa, a gente foi buscar a Roberta, além de arquiteta, ela é consultora de imagem pessoal, então a gente foi buscar alguns outros referenciais de outras metodologias, essa consultoria de entender as pessoas, uma coisa muito mais psicológica, para a gente poder entender também não só o espaço, mas quem são as pessoas que vão ocupar esse espaço, seja na residência, seja no corporativo. Então a gente acaba fazendo a criação toda em conjunto. E a gente acabou, tem um terceiro braço nosso, que é o braço de consultoria mesmo, e esse braço tem 2 subdivisões, a consultoria pessoal e a consultoria de estratégia de espaço de trabalho, e que envolve o change management, que é como é que você faz a gestão de mudança do ponto de vista das pessoas, seja para as pessoas mudarem para um escritório novo, seja para a gente mudar uma maneira de se trabalhar. Imagina hoje quão importante é esse change management, quando de repente, você tinha pessoas que só conseguiam trabalhar se tivesse um local para onde elas iam, para sentar, para trabalhar, ou então gestores que só conseguiam controlar a sua equipe se elas estivessem na sua frente, se ele abrisse a porta da sala, ou olhar se a pessoa estava ali sentada trabalhando, e hoje ela não vê mais essa pessoa. De repente, é um colaborador dela
que morava em Sorocaba, morava em Vinhedo, que pegava o fretado, vinha para São Paulo, sentava na mesinha dela para trabalhar. Hoje ela está trabalhando de casa. E o cara está fazendo a gestão dela à distância, remoto. Então, tudo isso, a gente acaba usando esse terceiro braço nosso para trabalhar, né? Mas a gente tem essa divisão, até mesmo pela experiência de cada um ao longo dos anos, né? De se dedicar a uma área, né? E hoje a gente está meio que dando uma mesclada em tudo, né? Para a gente poder trabalhar. E agora vamos para a parte difícil, né? Esse mercado novo. Ou, na verdade, nem tanto, né? Mas, assim, de tudo que a gente pegou de pesquisa, de a gente conversar com outros colegas, de a gente conversar com clientes finais e tudo mais, e tá tudo um pouco ainda nebuloso, né? Muita gente fala, que nem um grande banco aí falou, não, nós vamos sair da Faria Lima, nós vamos para o interior, vamos criar uma vila, vai todo mundo trabalhar de lá, ou vai trabalhar de casa 100%, não sei o quê. Tem muita especulação, tem muita gente falando, o escritório morreu. Não morreu. O escritório vai todo mundo voltar a ser o que era na época do Gilbert, que a gente brinca, né, das tirinhas do Gilbert, que é a estaçãozinha com biombo de 1,60, todo mundo no seu cubículo e tal. A gente entende que, como seres sociáveis, a gente precisa de um lugar para a gente se reunir, para a gente trocar experiência, para a gente poder aprender, para a gente poder ensinar. Então, esse local e para a gente ter um local também de pertencimento. Nós precisamos, como seres sociáveis, a gente precisa pertencer a algo ou algum grupo. Então, nós temos os nossos grupos de amigos, nós temos a empresa que a gente escolheu para trabalhar e que é um local onde a gente pertence àquilo. Então, eu preciso ter um local onde eu possa me alimentar dessa cultura, né, dessa sensação de pertencimento, ao mesmo tempo de eu também dar um pouco do meu eu para essa nossa comunidade corporativa, né? Então, a gente vê alguns modelos começando a surgir, especulativos, né? Pensando em maneiras de como isso poderia acontecer. Estamos falando aí de pelo menos daqui 6 meses a 1 ano para começar isso a acontecer. Mas uma coisa que é meio uma unanimidade é que esse escritório vai ser um local de destino para principalmente essa parte colaborativa e social e de aprendizado. As pessoas vão lá para isso. Para você fazer um trabalho pessoal, focado, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer na sua casa, pode fazer no coworking, pode fazer num café. Isso vai ser a adaptação do Anywhere Office, que a gente está se começando a falar, para o seu jeito de se focar, né? Então, se você foca, por exemplo, hoje, eu passei o dia trabalhando na varanda, né? Trabalhando aqui de casa na varanda, porque hoje eu estava com o mood de que eu precisava desse espaço. Eu tenho um espaço, digamos assim, mais formal de escritório, mas hoje eu quis trabalhar daqui. E é isso que vai acontecer no nosso tende a acontecer no nosso dia a dia. Eu não vou cravar que vai ser assim, assim, assado, porque seria muito... eu acho que seria um pouco prepotente da minha parte cravar algumas coisas. Mas alguns estudos começam a ser montados para a gente... Um outro exemplo, a gente tem escritórios descentralizados. Você tem essa sede, onde as pessoas vão para colaborar, para ter a sensação de pertencimento, mas elas podem trabalhar em escritórios descentralizados por região da cidade, por exemplo, para evitar o trânsito, para evitar que as pessoas fiquem usando o transporte coletivo, ou percam muito tempo no trânsito. Então, isso é uma outra opção. E as questões mais de comunidade. Você tem um grupo de funcionários daquela empresa que moram num determinado local. Você leva o escritório para aquele local. Você vai levando a estrutura para onde você precisa. E tem alguns modelos que falam ainda de você ter a sede do escritório ainda com estações de trabalho, com o pessoal para trabalhar mesmo, mas de uma maneira muito parecida com a fábrica, no sentido de você ter turnos. Então, o escritório está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana,
e a pessoa trabalha nos horários em que ela mais convém para ela no escritório. O Google faz dessa maneira, né? O Google está lá aberto 24/7, ele roda, né? Mas é numa situação de que o Google dá tudo para você ficar lá e se bobear 72 horas direto trabalhando dentro do escritório, põe uma cama, põe tudo mais. Mas a ideia é mesmo que você possa adaptar e não ter uma... Muita gente ainda falava do equilíbrio, vida pessoal, vida de trabalho. Na verdade, nós temos uma vida só, em que trabalho, lazer, vida em família, tudo, são partes dessa nossa vida e que podem acontecer em diversos momentos do dia, da semana e tudo mais. Você ter essa liberdade de entender isso tudo como uma única vida e não, eu tenho uma vida pessoal e eu tenho uma vida de trabalho, eu tenho uma persona que eu sou no escritório, uma persona que eu sou em casa. Não, você é uma entidade única, você é uma pessoa única, você é um ser único. E você acaba... A ideia é que você tenha essa fluidez na sua vida e tudo esteja integrado numa vida só, né? Então, e os escritórios vão acabar tendo que absorver essa nova ideia. É uma coisa que vai evoluir. Pode ser que a hora que a gente tem a vacina, a gente volte um pouco ao nosso antigo jeito de trabalhar, com alguns aprimoramentos, né? Mas a gente tem uma tendência a olhar muito mais para essa diferença toda que a gente vai ter daqui para frente, né? Vai ter que se pensar. As pessoas vão ter esse anseio. Na nossa pesquisa, por exemplo, de todos os entrevistados, 60% deles querem trabalhar entre 2 a 4 dias em casa ou de outro lugar que não o escritório. Pra você ter uma ideia. Isso é muito disruptivo. É muita mudança, né, que vai acontecer. E aí, mobiliário, tamanho de escritório, tudo isso vai ter que se adaptar. Uma coisa é certa, cubículos não, mas gente apertada que nem sardinha dentro de um escritório, a tendência é que isso não aconteça mais. A gente tende a aumentar o metro quadrado médio por assento do que a gente tem hoje aqui no Brasil. A gente participou na Cornet, que é uma associação da qual eu sou parte da diretoria, de um hackathon internacional com todos os colaboradores, e uma das questões que a gente levantou, e é uma unanimidade, é que as metragens quadradas por assento vão aumentar. Então, você não vai devolver escritório, você vai manter o escritório do seu tamanho, com uma quantidade, com uma ocupação mais espaçada, para você dar qualidade, e não quantidade. Então, não vai ser custo mais por metro, custo por cabeça, por funcionário, mas vai ser um custo por qualidade. E a gente fala que vai ser o custo da confiança. Uma nova métrica que a gente está instalando, que é a métrica da confiança. O quanto eu, como colaborador, confio que aquela empresa está me dando, não só as ferramentas, mas está me dando a qualidade de espaço para que eu possa desenvolver plenamente as minhas atividades e possa contribuir com o sucesso da empresa, né? Então, tem uma série de variáveis aí muito relacionadas à vida como indivíduos que vão ser refletidas no espaço de trabalho. Tá. Renato, você acha que muda alguma coisa na iluminação com essas experiências que a gente teve de isolamento? Isso interfere em alguma coisa com relação a projeto, a light design? O que mudou assim e foi perceptível logo de cara é a preocupação com a iluminação, né? Em deixar a iluminação ideal para que a pessoa consiga passar mais tempo no espaço. Houve uma preocupação muito maior em relação ao home office, em fazer uma iluminação adequada, né? Nem muita luz, nem pouca luz, para que a pessoa consiga realmente trabalhar dali. Mas, assim, no paisagismo, né? Na parte da iluminação externa, houve drasticamente, assim, eu estou fazendo muita reforma na parte do paisagismo, porque a iluminação não era o suficiente, ou a pessoa está ficando muito tempo lá agora e não está
conseguindo que a iluminação fique satisfatória. Então, isso realmente mudou, assim. O pessoal está se preocupando muito mais em deixar uma iluminação para que ela consiga usar, né? Antes, o que ela usava só uma vez por mês, agora ela está utilizando quase 20, né? Então, isso realmente está tendo uma preocupação muito maior. Tá. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o que você acredita, Piero, que a Zeta oferece para os arquitetos, quais são os seus diferenciais, porque esse vídeo vai ser assistido por outros profissionais e consumidores finais também, vai ficar no nosso canal do YouTube para fontes de pesquisa. E eu queria que você falasse para os arquitetos especialmente o que você pretende oferecer, não só aqui em São Paulo, mas o que vocês têm de diferencial lá. Eu acho muito bacana, assim, Zeta, pelo tempo de mercado dela, ela conseguiu criar uma bagagem de muitas obras que a gente tem. Então, a gente tem uma vasta experiência no mercado. O fato da gente estar com todo o portfólio completo, hoje o arquiteto ele consegue entrar no nosso site, achar os blocos, para estar utilizando nossos blocos, tanto no SketchUp quanto eu tenho escutado muito, às vezes o arquiteto ele baixa um bloco lá e não consegue executar em coisa do que ele baixa um bloco lá de sketch de um produto que está lá no exterior e ele não consegue executar. Hoje a gente tem uma vasta linha de produto, porque nós somos multimarcas, nós temos várias marcas à disposição do arquiteto. Para entrar na nossa empresa, essas marcas elas passam por um processo de qualificação, de certificação, e a gente busca peças de design e que sejam competitivas para o mercado. Então, o que eu acho bacana é um leque de produtos mesmo que a gente pode ofertar, Sandra, que é bem extenso mesmo, e a gente quer ser o braço parceiro dele para estar executando essas obras. Então, basicamente, eu acho que é isso que a gente tem a ofertar e já temos várias parcerias de sucesso aí ao longo desses anos aí. Muito bom. Legal? Muito bom. E agora eu queria também, Renato, que você nos desse um panorama. Você é uma indústria e você vende direto para os arquitetos. Como é o teu processo de relacionamento com os arquitetos e o que você pode oferecer para eles? Na verdade, nós somos uma loja, né, que vende direto ao consumidor final. Porém, como a parte de iluminação técnica demanda muita personalização, muita peça diferenciada para cada projeto, nós temos a parte de industrialização, onde a gente fabrica as peças personalizadas ou as peças que a gente acha conveniente a lançar. Mas são sempre voltados ao consumidor final, tá? Em relação ao arquiteto, hoje o que a gente mais trabalha nessa parceria é realmente deixar o arquiteto tranquilo com a parte da iluminação. Ou seja, no projeto dele que realmente vai ficar iluminado, que ele vai utilizar a lâmpada correta, se ele precisar dimerizar uma peça, se ele precisar personalizar uma peça, é o que nós vamos atender. Então, hoje a gente trabalha nessa parceria realmente com isso, para deixar o arquiteto tranquilo em relação ao que ele está colocando de iluminação, é o que vai atender o cliente e o que vai ficar realmente satisfatório. Perfeito. Luiz, meu amigo, conte para mim. Vamos imaginar que o teu próximo cliente esteja assistindo esse vídeo. Qual é o projeto, a experiência que você ainda não teve e que você deseja ter? O que você quer projetar? E vamos ver que esse cliente vai estar assistindo esse vídeo e vai te ligar em seguida. Putz, o que eu quero projetar... Nossa, eu acho que... Eu diria que eu quero projetar a melhor vivência de um processo de projeto que ele jamais teve. A gente conversa bastante e a gente, quando vai fazer uma apresentação
de projeto para algum cliente, a gente gosta muito de ressaltar que nos contratar para fazer um projeto, o resultado desse projeto, obrigatoriamente, é padrão, tem que ser bom, muito bom. Tem que ser. Você está me contratando especialista para isso. Mas o que a gente fala é que isso é condição básica, mas o processo, essa vivência, esse curtir o fazer e as coisas que vão se abrindo, as soluções que vão aparecendo, essa é a parte mais legal de todo o projeto. É você ver aquilo crescendo, aquilo nascendo. Então, se eu falasse para um potencial cliente meu, eu quero ter com você a melhor vivência de um processo de projeto que a gente possa ter. Que a gente possa ter um caminho, trilhar um caminho em que a gente chegue, putz, o resultado ficou bom, mas olha, eu vou te dizer, o mais legal foi como a gente chegou nisso. Foi fantástico. Porque a gente pode ter projetos fantásticos lá no final, em que você não queira mais olhar na minha cara, porque o processo foi terrível, foi aquela tensão o tempo todo, ficou bom. Mas, cara, a que custo? Eu tive uma úlcera, passou a tomar remédio. Que loucura, não é isso que a gente quer. Comecei a beber mais, sei lá, né? A gente tem o nosso limite, mas é justamente isso. Essa é a parte mais legal de todo o projeto, que eu acho, esse processo, como a gente chega, como a gente consegue diagnosticar e a pessoa enxerga, putz, é verdade, eu sou isso mesmo. Isso falando de um residencial ou de um corporativo. Aí você descobre, nossa, a gente é isso. E como é que a gente vai fazer para transformar isso? Dessa maneira. Mas e aí a gente começa, e aí a coisa vai, e a coisa flui. De uma maneira que o cara chega e fala, mas acabou, cara, vamos continuar, vamos fazer mais um pouco, vamos rever alguma coisa. Não, isso aqui tá legal, mas eu queria fazer esse outro negócio. Né? E a gente começa a ser um conselheiro. O meu objetivo é ser conselheiro daqueles que nos chamam para fazer qualquer projeto, e a gente vira um conselheiro para os futuros projetos também. Esse é o meu sonho de consumo. Mas olha, Luiz, você já é um grande conselheiro, nosso parceiro, nosso conselheiro no Cidade 3. Faremos sempre muitas coisas juntos. Eu tenho o maior orgulho de tê-lo próximo e agora de ter trazido esses dois empresários, esses empreendedores incríveis que estão aqui do lado em Sorocaba, mas que em breve estarão conosco ali na Gabriel, recebendo todos os arquitetos. E eu queria agora encerrar, porque a nossa conversa já passou da hora, né? Mas queria fazer um brinde, quem estiver bebendo. Saúde, pessoal. Saúde, gente. Saúde. Beijo grande para vocês e obrigada, viu? Obrigado, Sandrinha. Valeu. Eu que agradeço, Sandra. Valeu. Obrigado, Luiz. Obrigado. Valeu, Piero. Beijo enorme para vocês. Valeu, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.